seriado preferido do nosso canal acabou fazem 9 anos, mas é impossível não lembrar de Sons of Anarchy sem lembrar dos momentos brutais e chocantes que ocorreram ao longo de suas 7 temporadas. E foi pensando nisso que a Nihon e eu escolhemos o top 10 cenas mais impactantes do seriado Filhos da Anarquia. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai pirar com essa lista. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, eu peço de sempre aquele likezão sagrado. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode colaborar de 3 formas: se tornando membro do Top Mundo canal, nos mandando um valeu demais ou colaborando via Pix. Lembre-se que qualquer quantia ajuda demais. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Pessoal, só lembrando para quem ainda não terminou o seriado que o vídeo está recheado de spoiler, então veja pela sua conta em risco. A morte do Bob. Um dos momentos mais sombrios da última temporada foi o desfecho de um dos melhores personagens da série. Bob Munson, após ser pego pelos homens de August Marks, passa a viver um verdadeiro inferno. Ele é torturado por dias, perdendo o olho e os dedos. Enquanto isso, Jax negociava a sua libertação. Quando aparentemente já estava tudo resolvido, Jax cumpriu sua parte no acordo e August trouxe Bob e o entregou para Jax. Não antes de enganá-los e meter uma bala na cabeça de Bob, deixando Jax arrasado. A esposa de Op. Clay estava desconfiado que Op estava sendo um rato e informando os planos do motoclube para a agente da ATF Stoll. Mas tudo não passava de um plano dela para incriminar Op, e Clay caiu como um patinho, ordenando que Tig desse um fim em Op. O problema é que justamente naquela noite, Donna, a esposa de Op, estava dirigindo a caminhonete dele. Tig, vindo por trás, atirou contra Donna, a matando por engano. Arrancando a tatu. Kyle era um ex-membro do Sons of Anarchy que foi expulso depois que ele deixou o Op na mão durante uma missão do motoclube. O Op levou toda a culpa e nunca abriu o bico sobre nada, mas o ódio por Kyle permaneceu por todos esses anos, até que Kyle resolveu aparecer numa festa na cidade de Charming levando os Filhos da Anarquia à fúria. Eles fingiram que estava tudo bem, até levar Kyle para os fundos da sede. E lá eles dizem que vão remover a tatuagem que Kyle tem nas costas. Mas os métodos não são lá os mais delicados. O ataque contra Gemma. Logo no primeiro episódio da segunda temporada, somos apresentados aos novos inimigos da Sun Crow, a Irmandade Ariana, e já chegam ameaçando Clay e todo o motoclube. Mas para mostrar que eles estão falando sério, eles montam uma armadilha para ferir a única pessoa com quem Clay realmente se importa, Gemma. E quando a mãe de Jax está dirigindo sozinha, ela acaba sendo capturada pelos membros da Irmandade. Ao acordar, ela está amarrada e passa a sofrer o seu pior pesadelo, uma cena pesada e brutal. Eu não sofri um acidente voltando para casa. Eu fui atacada. A fúria de Otto. Otto está preso e amarrado na ala médica do hospital da penitenciária. E ele pede para falar com Tara. Na conversa ele mete um migué sobre religião e pede para Tara um crucifixo que era dele. Tara acaba acreditando nele e de forma escondida entrega o crucifixo para Otto. Ele ainda pede para ficar sozinho um tempo. Assim que ela sai, ele pede a presença dos enfermeiros. E ao ser solto, ele dá cabo da enfermeira usando o crucifixo. Tem como ser mais maligno do que isso?
Voto de silêncio. Bom, tratando-se do Otto, sempre vem coisa brutal e inesperada. Ainda na quinta temporada, Otto recebe a visita dos federais que iriam pegar suas confissões sobre os filhos da anarquia, e ele iria receber um acordo por isso. Mas já no comecinho do depoimento, simplesmente do nada, Otto arranca sua própria língua, deixando o federal e todos nós chocados com a cena. A morte de Tara. Tara, que já estava cansada do caos que era a vida dela junto a Jax e do motoclube, e temendo pela vida dos seus filhos, Tara acabou conseguindo uma vaga no sistema de proteção à testemunha. Mas tinha uma pessoa que desconfiava de tudo, Gemma, e a Big Mom não iria abrir mão dos seus netos sem lutar. E é o que acontece. Gemma espanca e mata a nora de forma cruel. A vingança de Jax. Após a morte de Tara, Jax torna a vingança contra o responsável a maior prioridade do motoclube. E sendo enganado por sua mãe, que apontam qualquer como o culpado do crime, Jax acaba pegando um dos homens de Henry Lin, o líder da tríade chinesa. E o que o Jax faz com o pobre coitado é uma daquelas cenas inesquecíveis no qual o protagonista despeja sua fúria contra mais um inocente. A morte de Op. Após colecionarem inimigos na prisão, Jax precisa de algum jeito sair de lá, e Damon Pope tem um acordo para libertá-los, que Jax escolha um dos membros do motoclube para ser sacrificado pela liberdade dos outros. Jax se recusa a escolher, mas Op, que já não tinha mais nada a perder, se coloca como sacrifício em prol dos seus irmãos de motoclube. Op é colocado em uma sala contra outros 4 presos para lutar até a morte, enquanto seus amigos assistiam tudo sem poder fazer nada. A filha do Tig. Nessa temporada, Damon Pope estava se vingando de geral, mas seu principal alvo sempre foi o Tig. Anos antes, Tig, ao tentar matar um membro dos Niners, acabou matando a filha do Pope. Ele nunca se esqueceu disso, até finalmente conseguir colocar sua vingança em prática. Após Tig ser capturado, Damon Pope chega e explica que apenas matar Tig seria fácil demais. Então ele abre um alçapão, onde entre vários cadáveres está a filha de Tig. Bom, e o que o Pope faz é de uma monstruosidade jamais vista em nenhum seriado. Mas e aí, pessoal, tem alguma outra cena de Sons of Anarchy que você também achou sinistra? Qual você curte mais? Deixem seus comentários que eu leio tudo. Pessoal, dá um ligo nesse vídeo aqui. Mas ela fala como se alguém fosse largar ela nas ruas de Utah. Mas era só ela pegar o reembolso dela e viajar com outra companhia. Só isso. Ela chega a mandar o policial pagar pela passagem dela. É muita audácia. Dude, are you gonna pay for it? É, pessoal, cola lá no canal do Malonão que esse vídeo tá chapado. Dá essa moral pra gente lá. Agora é hora de mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Para o Bin Estradeiro e a divisão Valparaíso dos Insanos MC. Coiotes MC Brasil. Cobras do Asfalto MC de Goiás. Barba para os Original Niners MC de Belo Horizonte. 300 Guerreiros de Colombo, Paraná. Cigano dos Insanos. Irmãos do Tanque Sujo MC. Vutos MC Brasil. Khaled de Araçatuba. Ulisses do Los Santos Tatu. E para o Manuel Gonçalves. E agradecer a todos que mandaram valeu demais ou colaboraram via Pix. E claro, para os membros do canal, pois sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. E dar boas-vindas ao novo membro do canal, o Márcio ou Costela do Tigres Guerreiros MC. Seja bem-vindo, mano, e valeu pela força. E então é isso, meus amigos, compartilhem esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.